nosso cantor, entre nós que eu lembro e nunca cantava, mas que traz uma mensagem muito interessante. Diz assim: ou não tens ouvido do amor sem igual, é o hino 18 do cantor, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que levou a seu Filho entregar, para os salvos levar para si. Não foram os grandes que Cristo chamou, nem justos veio Ele salvar, mas pobres e fracos, culpados e maus, mandou pelos céus chamar. Ó, crê neste amor sem igual, ó, crê neste amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus. Ó, crê neste amor sem igual. O hino tem o título Amor Sem Igual. E esse é o amor que Jesus tem por nós. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala a respeito de que aquela igreja, ou naquela igreja, Deus resgatou pessoas com uma série de problemas, e neste caso não é a prioridade, mas ele diz: e tais foste alguns de vós. Isto é, alguns de vocês foram assim. Se nós pudéssemos aqui termos a sinceridade de dizer em público: olha, Deus me encontrou assim, eu era assim, Jesus me salvou assim. Mas Paulo diz: e tais foste alguns de vós, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Tais foste alguns de vós. Hoje não somos mais assim. Hoje não estamos mais do mesmo modo que o Senhor nos encontrou. Por isso ele diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16: por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Jesus, conhecido Cristo, Messias, Cristão, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo, mas conhecemos na vida do Espírito, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, mas todas estas coisas provêm de Deus, que nos resgatou, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus, e nos confiou o ministério da reconciliação. Isto é, hoje, quando nos conhecemos como irmãos em Cristo, já não nos conhecemos segundo a carne. Que as obras que fazíamos eram segundo a carne. Hoje de manhã, quando eu explicava à igreja o porquê do Luiz Fernando, ou Fernandinho Beiramar, está nesse processo de conversão, de mudança de vida, e a faculdade deu a chance não, a faculdade atendeu o pedido para que pudesse conhecer mais a palavra, estudar a teologia mais profundamente. Eu disse que eu não tenho os crimes que o Fernandinho Beiramar cometeu, mas quando eu aceitei Jesus como meu salvador pessoal aos 10 anos, eu estava na mesma condição que ele estava, espécie separado de Deus. Separado de Deus. Os meus pecados me separavam de Deus. Os nossos pecados nos separavam de Deus. A nossa fuga do propósito que Deus tem para as nossas vidas
Esse é um conceito básico de pecado. Nos separa de Deus, nos separava de Deus. Mas aí veio o Senhor Jesus. Eu vinha ouvindo o Evangelho desde criança, como alguns aqui ouviram, né? E eu me lembro naquela manhã de julho de 68, eu senti que eu precisava fazer aquela decisão. Tanto é que eu me decidi no primeiro domingo de julho, não lembro a data, e logo no dia 3 de agosto eu estava sendo batizado. 3 de agosto de 68, aos 10 anos. Mas foi a graça. É a graça que me mantém em pé todos esses anos. Eu fui pastor solteiro 4 anos. Ninguém nunca deixou de me respeitar pelo fato de ser solteiro. E como eu tenho carinho pela segunda igreja batista de São Lourenço da Mata, que confiou a um menino de 22 anos, um garoto de 22 anos, a apacentar ovelhas. Não é trabalhar na burocracia da igreja ou do departamento. Não é trabalhar com número, com conceito, é trabalhar com gente. Gente que passava dificuldades que eu nem conhecia. Mas a graça de Deus, Paulo diz isso muito significativo, é a graça de Deus que me fez de novo. Eu que era perseguidor, eu que era injuriador da igreja, eu que ordenei matança, eu que persegui, agora vem o Senhor ter uma experiência com Deus, de modo que agora fui separado por Ele mesmo para o ministério apostólico. Isso causou muitos problemas na igreja de Jerusalém, porque as pessoas não confiavam, mas isso é novo nascimento. O Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, conhecedor da lei. É interessante que à primeira vista nós não vamos entender quando Jesus dá uma resposta para ele, mas Jesus vai lá na profecia buscar uma resposta que ele teria. Meu avô era um grande evangelista de kardecistas. Ele ia no kardecismo buscar as suas incoerências para mostrar Jesus. Jesus vai aqui na profecia, vocês vão ver depois. Aquele homem foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: mestre, ou rabi, isso é uma linguagem figurativa, que não é muito a minha linha de interpretação, mostra que muitas vezes as pessoas vão buscar Deus na escuridão. Algumas pessoas encontram Jesus na escuridão da vida. Ele diz: mestre, rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Isso traz um outro ensino, que as nossas atitudes, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de perceber, o nosso agir, precisa trazer a autoridade de quem anda com Deus, cheio de Deus. Eu sei que temos nossos problemas, nossos rompantes, mas isso não é uma constante em nossa vida. Isso é um momento em que temos esses abortivos. Mas esse mestre chegou para Jesus dizendo: olha, mestre, eu já vou ver isso, chamou mestre.
conhecia aí Jesus a autoridade da lei, conhecia toda a lei, dizendo: olha, é impossível que alguém faça esses sinais e opere esses sinais, se Deus não estiver com ele. Aí vem Jesus e dá-lhe uma resposta. Em verdade, quando Jesus quer reforçar uma linguagem, isso no hebraico é muito comum, aqui no grego, você reforça, Jesus reforça sempre a sua fala importante. Quando ele fala eu sou, ele diz eu exclusivamente sou, absolutamente eu sou. Absolutamente eu sou. Isso é um grande diferencial na ciência da religião. Porque há uma parte da ciência da religião que diz que tudo isso leva a Deus, e se for procurar nas religiões, vai apontar para um Deus transcendente. Nós devemos respeitar a fé de cada pessoa, mas precisamos crer no Deus da Bíblia, no Jesus encarnado, esse Jesus que é caminho, verdade. Eu digo aos irmãos, não é uma verdade, não é um caminho, não é uma vida. Ele diz absolutamente eu sou, tão somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é muito claro no texto. Mas ele diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo? Ou como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Não era isso que Jesus estava dizendo. Aliás, quando ele fala em novo nascimento, que é uma palavra básica do Novo Testamento, que encontramos de certa forma no Velho Testamento, quando fala de mudança de direção, mas o Novo Testamento vai usar a linguagem de dar a volta, a minha volta, isto é, mudar a direção, que também era do hebraico, mudar, porque todos nós nascemos fisicamente da cintura para baixo. Do abdômen. Mas Jesus fala de um novo nascimento que é nascer de cima. Fala lá no texto, diz isso. Nascer de cima. E o Senhor Jesus está dizendo para Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu haver te dito, necessário vos é nascer de novo. É lógico, e não deixa de ser verdadeiro, que muitos intérpretes usam essa expressão aqui como essa experiência do batismo, do simbolismo do batismo. Mas na realidade, Jesus falou, trouxe à memória de Nicodemos um texto que Nicodemos conhecia. Quando eu precisei de alguns contatos, somente na área médica e saúde psiquiátrica, quase sempre não sou bem recebido quando acompanho alguém pelo médico, está de plantão, ou seja, porque nós não temos um conceito muito interessante por parte dessa linha psiquiatra da medicina. E cá entre nós ele tem em parte as suas razões. Mas quando eu começo a conversar e mostrar que de certa forma me dediquei à leitura e conheço alguns conceitos, tratamento muda. É assim na área da educação, é assim no prontuário, é assim como advogado, né? É assim na área da saúde, é assim em qualquer área, né? Se
pessoal que trabalha com uma língua que eu não conheço, que esse pessoal tem, né? Tem, né? Eles têm uma linguagem que é difícil a gente compreender, acho que nem eles mesmo compreendem. Mas, né, Daniel? Mas é isso aí, né? Então, aí eles não sabem ter o segredo, então vamos lá, vamos lá isso aí. Mas na realidade, quando Jesus fala, Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu haver te dito necessário dos éditos. Mas onde está isso? Abra a sua Bíblia em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Veja o que o Senhor fala através desse profeta. Hoje, quando nós cantamos um dos hinos que diz que toda a criação e Jesus, e antes de vir a salvação já era o rei dos reis, né? A gente canta assim, mas isso é uma briga teológica muito grande. Muito grande. Então, quando vem uma verdade assim, é uma verdade que vem trazida por conta de uma série de discussão. E nesse capítulo 36, quando o Senhor faz uma promessa de restauração a Israel, Ele diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado, e todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e ainda porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardarei as minhas ordenanças, e as observeis. E guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Quando Jesus disse para Nicodemos: olha, necessário pois é nascer de novo, e se alguém não nascer da água, ele tinha conhecimento disso. Ele conhecia esse profeta. Ele entendeu o que Jesus quer dizer. Ainda que se possa aplicar, Jesus falava a questão do batismo como confirmação da fé. Mas ele sabia que havia uma promessa. O Senhor dizia: eu vou aspergir água sobre vós. Jesus diz: eu sou a água da vida. Eu vou aspergir água sobre vós e vou purificar você de todas as imundícias e de todos os ídolos. E é algo que temos dificuldade de entender. Graça. Nós humanos pregamos, falamos, cantamos, mas cobramos as pessoas pelo seu passado. Não é regra, mas cobramos. Paulo diz: está exposto a alguns de vós, mas agora sois santificados, sois justificados. Se alguém está aí, não há ninguém conhecendo mais pela carne. Nós perdemos o costume de nos tratarmos como irmão. Temos nome? Temos, mas somos irmãos. Irmãos que foram adotados em Cristo Jesus. E que fomos resgatados da vã maneira de viver pela graça. Hoje de manhã eu dizia: Jesus deu a vida dele e ele dá a quem quer. Ainda que criemos barreiras para alguém receber a vida de Jesus como vida pessoal, ele entrega. E é isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos: é preciso nascer de novo, é preciso ter essa experiência de conversão, é preciso ter esse encontro
salva a terra. É isso que ilumina a terra. É isso que faz a diferença. É a experiência do novo nascimento. É isso que Jesus estava tentando explicar a este mestre. Está na frente, ele diz, quando ele pergunta então, como pode ser isso, o Senhor diz: tu és mestre de Israel e não vê dessas coisas. O que significaria para Nicodemos mudança de direção? Comecei a ler esses dias ontem, para variar um pouco a leitura, saiu em um preço muito bom. Comecei a ler O Homem que Não Queria Ser Papa, sobre Joseph Ratzinger. Você observa a luta daquele homem, sua tentativa cristológica, os conflitos que ele passou, porque não cria que a experiência de Fátima não era bem aquilo. Imagina um papa ferir a fé romana a ponto de dizer: não é assim. Muito difícil. Às vezes alguém diz: mas aceitar Jesus não mudar da religião. Depende. Quase sempre é. Porque você começa a medir a fé e a prática é pela palavra. Lógico que eu estou dizendo que você vai mudar imediatamente. O Espírito vai começar com você. E para Nicodemos era um homem muito importante para ser visto por todos. Porque os fariseus não suportavam Jesus. E aqui diz que entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, procurou Jesus para dizer: olha, como se dissesse, eu sei o que os fariseus dizem a seu respeito, mas eu sei, chama de Rabi, eu sei que um homem que faz os sinais que tu fazes, não podes fazê-lo se Deus não tiver. Mas Jesus de Nicodemos é necessário nascer de novo. Ele era judeu, herdeiro da promessa, como vai nascer de novo? Essa é uma experiência espiritual. Quando o Espírito toca as nossas vidas, Ele nos convence. Nós permitimos que o Espírito nos convença. Pecado, justiça. A sua fé envolve o perdão de pecados. A sua fé envolve salvação. Salvação gratuita, não vem de obras. Paulo disse a Efésios: graça. Nenhum de nós aqui pagou pela salvação. Ainda que alguns sejamos marginalizados. Tive um professor que foi expurgado da família durante 5 anos, que aceitou Jesus. E rejeitou aquela vida que ele tinha sem Jesus. Talvez seja um preço que você tenha pagado. As pessoas vão te ver diferente, porque agora você é crente. Hoje mudou muito, mas antigamente ser crente era coisa para pobre e pessoa que não tinha cultura. Hoje mudou muito algumas coisas, mas também mudou outras aí que não vem ao caso. Porque vida em Cristo implica em novidade de vida, implica em salvação. Você é salvo? Pastor, mas quem é que pode dizer que isso que é? Eu sou. Muitos aqui. E não por conta da nossa perfeição. Nós teríamos. O pecado não é constante em nossas vidas, mas é acidente. Acontece. Mas eu sei que sou perdoado. Eu sei que sou perdoado.
experimentei novo nascimento. Vendo alguém criado na igreja, filho de crentes, neto de crentes, bisneto de crentes, eu era filho de crente, mas eu precisei fazer a minha decisão ao lado de Jesus. Há quanto tempo você tem ouvido falar sobre Jesus? Você já passou por essa experiência de novo nascimento? Você quer passar por essa experiência de novo nascimento? É nascer de cima, nascer pelo Espírito. Você vai saber identificar isso no seu coração. Mas é preciso tomar uma posição ao lado de Jesus. Nesse mesmo contexto, no capítulo 3, Jesus vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Todos. Quantos bons? Inclusive os santos. Mas não pode ser bom eticamente bom. Tem muita gente que é eticamente muito bom. Mas não qualifica para a salvação. O que nos dá a salvação é aceitar o sacrifício de Jesus como nosso Salvador. Por isso ele dá a vida dele a quem quer. Não está nem aí para a gente. De certa forma, estou um pouco preocupado se você acha que o fulano pode ou deve não ser salvo, se tem direito ou não ser salvo. Vai para a Bíblia, irmão. E vê se há incoerência da minha parte daquilo que eu estou dizendo. Jesus salva. Paulo dizia: o Evangelho é o poder de Deus. Ele tem um poder de desconstruir. Semana eu fui apresentar um trabalho, todo feliz, e o professor desconstruiu todo. Sabe, você pensa que vai abafando, né? Vendo uma boa nota da pós, vai lá, ele desconstrói tudo, é a função. E achou que não tinha o que fazer, arranjou mais atribuição. Então o Evangelho vem e desconstrói. Desconstrói valores que você recebeu, orientação, desconstrói uma história de vida que você viveu a vida toda e constrói um novo. Um novo em termos de qualidade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. É a Bíblia que diz. Se não acredita, não atrapalha. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tem muito tempo, ela vai se tornando nova e qualidade. Gostaria que nessa noite, quando cantamos a primeira vez o hino que está indicado, você pensasse nisso. Você é nascido de novo? Você nasceu de novo? Olha, o que é o nome do Senhor por isso? Se você não tem ainda experiência com Jesus do novo nascimento, aceite Jesus como seu Salvador pessoal. É a coisa mais importante que você pode fazer na vida. E quanto mais cedo você entender isso, mais o Senhor vai poder dirigir a sua vida e a sua história. Vamos cantar sentados mesmo, pode ser? Essa primeira vez. Diante de ti, Senhor.
quero passar pela experiência do novo nascimento. Então, se você entende que o Espírito do Senhor está falando no seu coração, essa mensagem, saia do seu lugar, levante a mão, quero orar por você, mas entregue sua vida a Jesus nessa noite. Se você sentir esse desejo, saia do seu lugar, pede ajuda a alguém, nós queremos orar por você. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que sou. Alguém nessa noite?
e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre.